Paz e graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Já faz tempo, que nós não se vemos, que nós não falamos, mas, ainda estou aqui, com o braço na tipóia ainda, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo para a graça e honra do Senhor Jesus, O bom é que a gente continua crendo e continua ainda, louvando ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amado, eu quero falar juntamente contigo. Sabemos que há muitas divergências, há muitas discussões sobre a lei dietética, se ela deve ser obedecida ou não pelos cristãos sob o novo pacto. Qual a lei dietética? É a lei que foi dada lá a Moisés e a nação de Israel, aonde proibia eles se alimentarem ou comer de alguns alimentos ou animais que eram considerados na lei impuro. Eles não deviam comer e não tocar para não se tornar impuro. Essa discussão ela tem continuado e ainda se pendura ao longo do tempo. E alguns irmãos em Cristo Jesus têm dúvida. Alguns ficam se perguntando, alguns ficam se questionando, alguns dizem que tem ainda que obedecer. Mas, como os apóstolos via isso? Como os apóstolos lidavam com essa questão? Talvez na luz como eles lidavam com essa questão, talvez nós possamos também aprender a lidar com essa questão. E devemos então saber se devemos se obter dessas coisas ou não. Ela nos prejudica, nos torna impuro ou não. Se devemos se alimentar ou não. Eu não quero aqui trazer mais uma discussão. Eu não quero aqui trazer mais... Mas eu quero que você comece a pensar como membro do corpo de Cristo. E comece a tomar a sua própria decisão. As leis dietéticas, ela tem um propósito. Tudo foi feito com um propósito. Ela tem um propósito de dar ordem específica acerca dos cuidados relacionados com a saúde e com o bem-estar físico de seus observadores durante a vivência da lei mosaica. Durante aquela lei estava em vivência, ela estava em vigor. Conforme Levítico, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 47. Conforme Levítico, capítulo 11, versículo 1 a 47. No Novo Testamento, eu e você, não vamos encontrar ali ordem específica para a proibição de ingerir certo tipo de alimento por parte dos cristãos, a não ser do uso do sangue. E o sangue ele não é considerado um alimento na Bíblia. Conforme Levítico, capítulo 17, e o Levítico capítulo 17, versículo 10 e versículo 11, e conforme Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos houve um questionamento. Houve um questionamento em Atos dos Apóstolos. Então eu gostaria que você abrisse aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 20. Atos dos Apóstolos 15, versículo 20, que vai dizer o seguinte. Aleluias, glória a Jesus. Vai dizer:
Mas escrevo-lhes que se abstenha das contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocado e do sangue. Estas são as proibições. Mas eu não quero que você fique aqui olhando nem para a contaminação do ídolo, nem de relação sexual ilícita, nem da carne de animal sufocado, mas do sangue. Então essas são as proibições. E sangue aqui não é alimento. O único alimento aqui que diz carnes de animais sufocados. Então quer dizer, pense um animal que foi estrangulado. Então o cristão, ele disse, então o cristão não pode comer carne de nenhum animal que foi estrangulado e nem se alimentar do sangue. O sangue não é alimento, mas o animal é. Paulo, ele considerava todo tipo de alimento puro. Vejamos aí, Romanos 14. Romanos capítulo 14, quando ele escreveu à igreja de Roma. Do versículo 14 ao versículo 20. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim considera, para esse ela é impura. E se por causa da comida o teu irmão se entristecer, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, não façais perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aleluias, glória a Jesus. Ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destrua, este é o conselho, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Aleluia! Glória a Jesus. Se Paulo diz aí que todas as coisas escreve para Roma que é pura, a menos que você coma com escândalo, a menos que você faça com escândalo, porque eu e você devemos proibir os membros de Cristo por causa da comida, do alimento, ou venho causar tristeza, ou tropeço, ou escândalo aos membros do corpo de Cristo. Tira a tua própria conclusão. Você já é bem grandinho, eu já sou bem grandinho. Tu tem um Espírito Santo, eu tenho um Espírito Santo. Então, com o Espírito, isso foi escrito por homens, movido e cheio pelo Espírito Santo. Eita glória! E é o mesmo Espírito que eu e você professa ter. Mas alguns, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, querendo interpretar as Escrituras segundo a tua vontade, para manter pessoas cativas, para manter pessoas presas, ainda continua fazendo esse uso e dizendo que os cristãos que não reparam estas ordens, que não estão debaixo dessa obstinência, não podem entrar no reino de Deus. Quer dizer que Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é menor do que o alimento.
Você quer dizer, ou eu quero dizer, que o alimento tem poder de salvar? Ou é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que salva? Ou é o alimento superior, ou Cristo é superior? Aleluias. Glória a Jesus. Então começa a meditar aí, começa a meditar. Mas eu quero que você vá um pouquinho a mais. Vá um pouquinho a mais em 1 Timóteo, aleluia. Um pouquinho a mais em 1 Timóteo. E o capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, eu quero que você leia o versículo 4 e o versículo 5. 1 Timóteo 4, mas somente o versículo 4 e 5 diz: Pois tudo que Deus criou é bom. Pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça. Recebido com ações de graça, nada é recusável. Eita glória! Aleluias! Pega isso, pega isso aí. Pega essa revelação do céu para você, Vasco. Porque muitas das vezes a palavra de Deus está revelada, Deus já revelou. Deus já revelou o teu propósito, o teu plano em Cristo Jesus. Mas alguns estão buscando algo que não está na palavra de Deus. Ou alguns estão usando de mal fé, de mal interpretação ou de exegese, para continuar escravizando vidas. As pessoas, em vez de se alimentar, em vez de comer e dar graças a Deus, receber dando graça, as pessoas têm recusado, porque são obrigadas a recusar. E aqui diz que tudo aquilo que Deus criou é bom. Agora o versículo 5. Porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Pode dar um glória aí, Vaso? Pode dar um glória aí? Pode dar um glória aí, Vaso? Aleluia! É forte, fortíssimo essa revelação do céu. Então não se prenda, irmão, a dogmas religiosos que têm neutralizado, têm anulado o sacrifício de Cristo. Mas faça aquilo que a palavra de Deus ela revela. Faça aquilo que a palavra de Deus ordena. Eu tenho que estar olhando para que aquilo foi feito, para que aquilo foi criado, até onde se pode observar. Amados em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele considerou aí e aconselhou que os alimentos são puros. E olha que o apóstolo Paulo, ele era judeu. E ele declara na palavra de Deus que na religião dele, não tinha, da idade dele ou mais velho, não tinha alguém tão zeloso e tão fervoroso como ele. Ele não estava desfazendo da lei lá, não. Mas ele estava dizendo, nós não somos obrigados mais a estar cumprindo o decálogo da lei, a ordenança religiosa da lei. Porque aquilo foi para Israel até Cristo. Eles estavam dentro daquele pacto, daquela aliança. E Jesus Cristo veio. O que se fez? Aquela aliança, ela se fez a carga. Nós já não estamos mais debaixo, nós estamos debaixo da nova aliança. Nós estamos debaixo da lei do Cristo. E aqui diz que tudo que Deus criou é bom. Por que com o seu alimento, com a tua comida, querem destruir o templo de Deus?
Não coma aquilo, não coma aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Está isso na Bíblia, irmão? Não. Deixa o livro de Levítico lá. Eu quero saber os cristãos hoje. Nós vivemos no tempo da graça. Eu não estou dizendo que você tem que usar da graça para bestinaz, para pecar. Não! No tempo da graça. A graça tem me alcançado, tem até alcançado. Ela proíbe isso, irmão. Há alguma proibição de Cristo, dos apóstolos? Há alguma proibição? Não há. Não há. O apóstolo Paulo diz que são puros. Tiago aqui diz que também é puro e bom. Ele diz que é puro, pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ação de graça, nada é recusável. Já pensou você que diz ser ministro de Deus, eu ser ministro de Deus? Diante do juízo. E esse meu ensinamento, esse teu ensinamento estiver contrário daquilo que os profetas, que Cristo, os apóstolos ensinou? Pense nisso. Aleluia. Glória a Jesus. Ele aconselhava os cristãos a não comer algo que ferisse a consciência do irmão. Tem algum irmão que é fraco, tem a consciência fraca. Se você vai comer algo, eu vou comer algo que venha ferir a consciência desse irmão, o apóstolo Paulo diz que não coma. Mas não porque o alimento é impuro. Não porque o alimento vai nos tornar impuro, mas por causa da consciência do irmão. Aí vai o princípio do amor, a lei do amor. Aí vai o princípio do amor. Por teu amor, irmão. Porque Cristo morreu por ele. Por você amar ele. E o que você vai comer, talvez a consciência do irmão acuse ele. Então, por amor, irmão, você não come, eu não como. Mas não porque é errado, eu não como por causa da consciência. Então, um princípio do amor. Então, se a minha comida vai fazer o meu irmão se escandalizar, por amor, irmão, eu não como. Mas não que é proibido o alimento. Então, esse é o princípio do amor. Para evitar escândalo dos mais fracos na fé. Não por questão de mandamento, irmão, mas sim de tornar aquele ato motivo de tropeço para o cristão imaturo, então você não faz. Portanto, devíamos evitar. No mesmo livro lá, aleluias, glória a Jesus, viu? No mesmo livro lá de Romanos, capítulo 14, Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, versículo 1. E o versículo 2 diz assim: acolhei o que é débil na fé. Talvez a tua versão diz acolhei os fracos na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil na fé, o fraco na fé, o doente na fé, acha que só pode comer legumes. Então, a gente respeita a opinião dele. E ele respeita a minha opinião. Mas eu não obrigo, não proíbo. Aleluias. O versículo 15, 14, Romanos 14, versículo 15, e o versículo 17 diz assim. Aleluias. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. É isso que a gente tem. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o nosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Então isso eu e você temos que observar. Isto você tem que observar. A igreja, o corpo de Cristo tem que observar isso. O mesmo apóstolo, ele afirma que proibir atualmente o consumo de determinado alimento por questão de fé. Veja bem, o mesmo apóstolo, ele afirma que proibir atualmente o consumo de determinado alimento por questão de fé é obra de demônio.
Ei, escuta aí, é obra de demônio. Vou falar mais uma vez. É obra de demônio. Se é obra de demônio, não ouça. Se é obra de demônio, você não está obrigado a obedecer. Pastor, tá falando heresia, tá falando besteira, é? Tô falando besteira? Tô falando heresia? Vamos para a Bíblia? 1 Timóteo, vamos lá, gente. Vamos lá. 1 Timóteo, aleluias. Glória a Jesus, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4. Ei, escuta essa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, eita glória, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, eita glória, e tenha se apostatado da fé. Alguns têm se distanciado de Deus, alguns têm deixado o fundamento de Cristo, alguns têm naufragado na fé, por obedecer, eita glória, a espíritos enganadores e a ensino de demônios. É Bíblia, está aí. Não questiona eu, não questiona Deus. Não me questione, questiona Deus, está na palavra de Deus. É o mesmo apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta, ou a primeira carta a Timóteo. Escrevendo a sua primeira carta a Timóteo. É o apóstolo Paulo. Ou será que o apóstolo Paulo não era cheio do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo? Ou será que o apóstolo Paulo não foi chamado por Cristo na estrada de Damasco? Hã? Ou não? Então precisamos, irmão, estudar mais Bíblia, conhecer a vontade de Deus e praticar. Cuidado com o ensino errôneo. Cuidado com os apostatas, falsos profetas, falsos apóstolos, que estão, em vez de conduzir o povo, de ensinar o povo a entrar no reino de Deus, estão desviando o povo do foco que é Cristo, colocando alimento acima de Cristo, colocando dias acima de Cristo, e invalidando assim o sacrifício de Cristo e a palavra de Deus. Agora veja no primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 5. No mesmo capítulo 4 de primeira carta a Timóteo, mas do versículo 3 ao versículo 5. Veja o que é que diz aí. E que proíbe casamento, alguns proíbem, não pode casar, não pode ser que proíbe casamento, exige abstinência de alimentos de que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Pelos fiéis, é pela igreja. E aí proíbe a igreja, o membro do corpo de Cristo, não comer. E diz que a revelação de Deus é a revelação do demônio. Isso é diabólico. Isso é temeroso. Isso é negridão. Que conhece plenamente a verdade. Eita glória! É para ser recebido pelos fiéis. Pelos fiéis. Porque conhece plenamente a verdade. Agora veja o 4. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça, nada é recusado. Porque pela palavra de Deus, pela oração, santifica. Santifica. Então, eu quero que você, amado, vê esse vídeo, ou assistir esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo, como membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Você que espera um dia estar com Deus, estar com Cristo, de ser favorecido
no dia que Deus trazer a ira sobre os que odeiam, os que desprezam a Cristo, o que despreza o senhorio, o que despreza o sacrifício de Cristo, que despreza a graça, ou usa ela para andar de maneira errada. Este dia virá e se encontrará diante do grande juiz. Eu peço a você com carinho, como membro do corpo de Cristo, se purifique dessas coisas. Cuidado com os ensinos errôneos. Cuidado com dogmas religiosos. Prende, mata, escraviza. Mas tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus, tem vaso santo, anunciando o verdadeiro evangelho e vivendo o verdadeiro evangelho. Esse que eu vos falo é o pastor Zé Carlos, aqui do estado de Sergipe. Eu, juntamente com a pastora, minha esposa, Amélie, deixamos a graça do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus Cristo. E que essa paz exceda todo o teu coração. Que essa paz em Cristo Jesus ilumine a tua mente. Que nós um dia possamos se encontrar no céu com Cristo Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Eu deixo a paz em Cristo Jesus.